E aí, gente, estamos de volta com mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre um assunto que está em alta, ser imigrante aqui nos Estados Unidos. E aí, você acha que vale a pena se manter legal aqui nos Estados Unidos? Muita gente sonha, mas poucos estão dispostos a pagar o preço. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os desafios financeiros, emocionais e burocráticos de se manter legal aqui nos Estados Unidos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não perde a oportunidade. Já começa aqui, ó. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, segue a gente lá no Instagram. Então, vamos lá, bora para esse vídeo. Então vamos lá para o primeiro ponto. O que significa ser um imigrante legal? Então, gente, para você estar aqui legalmente nos Estados Unidos, você precisa ter algum tipo de visto. Sim. Você precisa ter ido até o consulado e ter realizado alguma entrevista, pago para algum processo, sendo ele de turista, sendo ele de estudante ou de trabalho. Uhum. Então, você precisa ter passado no consulado, pega um carimbo no seu passaporte para poder entrar pela porta da frente aqui nos Estados Unidos. Isso. A partir do momento que você entrou nos Estados Unidos com um visto no seu passaporte, você precisa manter ele para continuar legal aqui no país. Uhum. Então, as outras possibilidades que existem é troca de status. Isso te dá a oportunidade de se manter legalmente no país, porém você não tem um stamp, não tem um carimbo no seu passaporte. E isso é muito importante, porque assim, se você troca o seu status aqui dentro do país, não significa que você vai sair do país e você pode entrar no país de novo. Se você não tem o carimbo no passaporte, você vai ter que passar no consulado antes de voltar para os Estados Unidos. Exato. Então, por exemplo, se você entra com um visto de turista, você troca para o status de estudante, você não tem um visto de estudante, você tem um status que te possibilita permanecer legal no país, tendo muitas oportunidades de tirar uma carteira de motorista, de andar, né, com liberdade de ir e vir, né, então, e também te abrindo muitas possibilidades para o futuro. Então, gente, fazer uma mudança de status dentro do país não está errado. Se fosse errado, eles não davam essa possibilidade aqui dentro. Mas, lembrando, um ponto interessante, o órgão que faz a mudança de status aqui dentro dos Estados Unidos é um, e o que realiza o visto lá no consulado é outro. Claro que eles se conversam entre si, mas o método de aprovação é diferente. Então você pode ter tido uma mudança de status aprovada dentro do país, e quando você for no consulado para te pegar o carimbo no seu passaporte, você pode ter ele negado, porque como eles fazem a avaliação é totalmente diferente. Então isso pode ser sim um problema. O que a gente não recomenda em relação à mudança de status é porque ela acaba tendo essa dificuldade de você voltar para o país, ter que passar no consulado e tudo mais. Então a gente não recomenda, por experiência própria, a gente não recomenda, mas isso fica, né, a critério de cada um que achar melhor. Como no nosso caso foi esse, a nossa história foi essa. Nós viemos com um pensamento, com uma ideia, e quando nós chegamos aqui, nós vimos que tinham outras possibilidades. Então a gente pensou, será que a gente pode aplicar? Estudamos a lei, verificamos todas as possibilidades, e então nós fizemos a aplicação de mudança de status. Nós não recomendamos justamente por esse ponto, que a gente acha que dificulta um pouco o seu processo de ir e vir. Sim. Então, quando as pessoas nos procuram, a gente já indica que a pessoa venha com visto. Se ela está pensando realmente em passar um período mais longo aqui, já venha com o visto certo, para você não perder tempo. Essa que é a verdade. Então, gente, seja você entrando no país com um visto ou mudando o seu status posteriormente, isso é muito importante que você mantenha. É quase um filho, você precisa manter com muito carinho e tomar todo o cuidado, porque isso vai te abrir portas lá no futuro. E você tem que pensar não no curto prazo, não assim, o que vai acontecer semana que vem? Isso aqui é algo para longo prazo. Pense lá na frente, que eu tenho certeza que trará muitos benefícios para você e para toda a sua família. Então, gente, para se manter legal aqui nos Estados Unidos, não existe caminho fácil ou atalho barato. Tudo vai ter um preço a ser pago, mas a gente tem certeza que vai valer a pena. Então vamos lá para o segundo ponto, que é o ponto dos custos financeiros.
Neste ponto entram os vistos e processos burocráticos, que aí isso inclui o visto de turismo, visto de estudante, o visto de trabalho que você pode tirar lá também no consulado e tudo mais. Tudo isso tem um custo, certo? Tem. Todas as taxas você precisa preencher vários formulários e isso vai ter um custo, né? Desde quando você tira o teu passaporte, você já está pagando. Depois, para tirar um visto, cada membro da sua família vai precisar tirar o visto, vai ser um formulário diferente e tem um preço, né, gente? DS 160, que não é mais 160. É verdade. Antes era $160, mas aumentou, né? Aumentou. Agora é quanto, você sabe? Acho que é 180 alguma 180. coisa, né? É, gente. Então hoje... Não sei, não lembro disso, mas eu vou dar... Se tiver errado, a gente coloca aqui embaixo pra vocês. Isso. Então você pensa, né? É muito dinheiro quando se trata de família e tudo mais. Então você precisa se preparar financeiramente para começar um processo aqui. Lembrando que se você vier como estudante, você vai ter o custo da escola também, que a gente chuta por baixo aí $700 por mês para você estudar, né? Exato. E você precisa se manter estudando para manter o seu status. A partir do momento que você não está estudando, você tem o risco da escola cancelar o seu I-20, né, que é o I-20, que é o papel que te mantém naquele status legal de estudante. Então, gente, aqui fica uma dica muito importante. Escolha com cuidado a escola a qual você vai fazer a aplicação desse visto, ok? Sim. Você tem que entender que se você está vindo para estudar, você precisa estudar, gente. Não tem outro caminho. Se você está se propondo a ser um estudante nesse país, você precisa seguir a regra que é estar estudando. Então, gente, cuidado, muito cuidado com a escolha da escola. A gente tem escutado muitos casos de escolas que tem aula online o mês todo e uma vez no mês presencial. Gente, tomem muito cuidado, porque pode trazer alguma consequência para você lá na frente, numa troca de visto, há denúncias, às vezes, de tipo de escola. Deixa eu falar para vocês. Só foi permitida essa questão de aula online por longos períodos na época de 2020, o ano que vocês já sabem no que é, da pandemia. Fora isso, eles tiraram essa opção e não tem mais. Então, precisa estar presencial por uma determinada quantidade de horas, né? Por semana. Exatamente. Então, gente, tomem muito cuidado. Eu estava até compartilhando com o André aqui que eu assisti um vídeo onde a USCIS, que é o órgão responsável, né, por essa parte de mudança de vistos e tudo mais, a parte de imigração aqui nos Estados Unidos, eles criaram uma escola fake, uma escola de mentira, para ver as pessoas se matriculando. E nessa escola eles falavam, olha, você não precisa vir, você só vai precisar vir uma vez na semana, ou você não vai precisar só uma vez no mês. E eles, na verdade, fizeram um gancho ali para pegar as pessoas, e quando as pessoas concordavam com aquilo, depois eles tiveram as provas e chegaram até as pessoas e falaram, olha, a gente tem a prova que você estava aqui só para manter o seu status. E aí essas pessoas tiveram problemas, I-20 cancelado e carta de mandar de volta para casa. Então, gente, se você tá vindo para estudar, entenda, você precisa estudar. Ainda entrando nessa parte de custo, de vida e tudo mais, né? Você vai ter o custo da escola, que o André comentou aí, mais ou menos, a gente acredita uma média de mínimo $700, né? E aí você, lembrando, que você vai ter o seu custo de vida, né? Para o apartamento que você vai alugar, a casa que você vai alugar, carro, tudo. Lembrando que a gente já tem um vídeo falando sobre os custos de vida aqui no Texas, a gente vai deixar aqui na descrição. E se você tem interesse em saber a respeito de preços, a respeito de custos, eu sugiro que você vá assistir esse nosso vídeo também. Isso, depois que acabar esse vídeo aqui, você corre lá para assistir, para você ter uma noção, mais ou menos do quanto você vai gastar, né? E tem tudo, você tem que alinhar todos os custos, então é preciso se preparar financeiramente para isso, gente. Ok, quando a gente está falando aqui sobre a questão de processos, né, de vistos burocráticos, a gente também quer falar aqui sobre os outros tipos de visto ou possibilidades de legalização. Por exemplo, um processo para Green Card, ele pode custar no mínimo aí $10 mil. A partir de $10 mil, então, né? é muito dinheiro, gente. Então, a gente fala que quando você faz um processo para você identificar se você tem caminhos de chegar até aqui com o Green Card, às vezes fazendo esse processo já do país, né, lá do Brasil, né, estamos falando com brasileiros aqui, se você faz o seu processo aí do Brasil, talvez a sua
vamos dizer assim, a sua preocupação, apesar do dinheiro parecer muito, você está no seu país, você está trabalhando, você pode ir pagando aos poucos o processo, e aí você vai chegar aqui já com tudo ok. Agora, se você está aqui dentro para pagar esse processo, apesar que as pessoas pensam, mas eu vou estar ganhando em dólares. Gente, é muito dinheiro do mesmo jeito. E o que acontece é os prazos, né? Os prazos, muitas das vezes, são muito curtos, então se você pudesse organizar em fazer esse processo do Brasil, a gente sugere. Claro, Exato. né? Situações, cada um Conhece a sua realidade, né? realidade. É verdade. Mas assim, os prazos aqui para os processos, eles acabam sendo muito curtos. Então, assim, você vive naquela correria, é isso, é aquilo, é isso que tem que pagar, é um exame que tem que fazer, é isso para cá, é para lá. Então, assim, é muita informação ao mesmo tempo, né? Nós vivemos, assim, muitos milagres, gente. Mas para viver milagres, passa sufoco também. Então, a gente passou muito, assim, os prazos corridos. É uma pressão que você, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso entregar a tempo. Porque ou você entrega, ou você muda o seu status, ou você faz isso, ou você está ilegal no país, ou você tem que voltar embora correndo. Então, gente, assim, pensem bem, analisem bem, façam uma análise de toda essa situação, todas as possibilidades, coloquem na ponta do lápis. Às vezes você vai esperar 2, 3 anos, mas na comodidade do seu país, né? Apesar que eu sei, gente, as pessoas falam, né? Comentam, mas vocês não sabem, o Brasil anda muito difícil. Mas aí você é uma pessoa que tem o seu documento, você pode trabalhar, então, às vezes, estar aqui vai dificultar nesses pontos, se você não tiver uma permissão de trabalho, por exemplo. E lembrando que para você aplicar uma documentação do Brasil, você tem que ter muitas vezes uma graduação, tem que ter, né, uma formação. Então, você estando no seu país, eu acredito que é bem mais em conta, certo? Você estudar no Brasil, fazer um mestrado aí, do que você fazer algo aqui. Então, assim, aproveita o tempo, né? Vamos esperar 2 anos, vamos esperar um ano e pouco. Estuda inglês, faz um mestrado, faz isso, faz alguma coisa, entendeu? Que com certeza tudo isso que você estudar vai agregar para a sua vida, vai agregar no seu processo, né? Exatamente. Então, se você está buscando uma assessoria para fazer uma aplicação de um visto de turista para vir conhecer os Estados Unidos, ou para um visto de estudante, a gente tem indicação aqui da Move Vistos, que são os nossos parceiros aqui do canal. Então você aponta para esse QR Code aqui na tela, você vai preencher um formulário e aí eles vão te atender de uma forma bem especial. Se você falar que você veio pelo canal do América em Família, eles vão dar uma atenção especial para vocês. Então não se esquece, se vocês querem alguma indicação de assessoria, a gente indica a Move Vistos. Então é isso, gente. Vamos pro terceiro ponto desse vídeo, o preço emocional e social. Gente, nós já comentamos aqui em outro vídeo que esse é um dos pontos mais cruciais que tem em relação a ser um imigrante aqui nos Estados Unidos e se manter legal aqui, né? Também tem o preço que se paga com tudo isso. Morar fora significa deixar família e amigos para trás. No primeiro momento pode parecer tudo festa, né? No primeiro momento é uma alegria, né? Mas depois a gente sente muito. Estar longe da família não é fácil. Acontecem situações que a gente não espera que podem acontecer, né? Você tá chegando num novo país, muitas vezes as pessoas já estão muito envolvidas e você é um novo ali em toda aquela situação. É conquistar novas amizades, né? Estar em lugares novos. Aos olhos, eu sei, de quem está aí parece tudo maravilhoso, mas nem sempre é bem assim. Porque você ser turista é diferente. Você vem, você usufrui de tudo de maravilhoso do país e vai embora, volta para sua casa, para sua família, para os seus amigos, né? Mas quando você vem para morar, é totalmente diferente. Então essa parte emocional, ela é uma das partes mais difíceis de você lidar. Você tem que entender que você vai pagar o preço da distância realmente de todo mundo, ou às vezes não saber quando que você vai conseguir estar de volta no país, mesmo estando legal.
Porque você também tem várias questões. Às vezes você tem que, por exemplo, um estudante, ele não pode sair qualquer Toda hora. hora. Ele precisa uma autorização da escola, precisa ser o período de férias. Quem é o principal, né? O dependente, o F2, até pode ir e voltar tranquilamente. Mas o F1, que é o principal, é o estudante principal, ele precisa se manter um tempo na escola. Então tem tudo isso, tem todas as questões de passagem, coisas às vezes que a gente não espera, que fecha todos os aeroportos, você fica dentro do país sem poder entrar e sair. Então são vários pontos aqui que mexem demais com o nosso emocional. Também a gente tem a parte da diferença cultural, né? E a questão da língua, né? Apesar da gente muitas vezes vir com o pensamento de estar longe da nossa comunidade brasileira, no primeiro momento eu vou dizer para vocês, é o que a gente mais quer. Né? Porque você é onde as pessoas te entendem, é onde você se identifica, é onde você vai ter uma mais fácil comunicação, né? Porque a língua pode ser uma barreira. Mesmo que a pessoa já venha falando inglês e tudo mais, às vezes até a forma como ela se comunica ainda não vai ser como um local. Então você vai ter aquela dificuldade do começo e aí você vai melhorando, né? Progredindo em relação a isso. E também tem a questão da cultura que... tem um ponto aqui muito importante, que as pessoas que já moram aqui muitos anos, elas são consideradas a terceira cultura. Por quê? Porque elas já não são mais brasileiras, elas também não são americanas. Então é um mix que forma essa terceira cultura, que às vezes você não entende algumas coisas, como as pessoas se comportam diferente, têm costumes diferentes, né? Então Que é o caso das nossas crianças, exato, né? Exato. Porque eles nasceram aqui, eles são americanos, mas eles são brasileiros também? Por ser filhos de brasileiro, então assim, tem esse mix de cultura. A cultura dentro de casa é brasileira. Eles têm a cultura brasileira, mas assim, eles não vivem a cultura brasileira, né? Exato. Então assim, é uma confusão. É uma confusão. Inclusive eu tenho uma história engraçada para contar em relação a isso. Esses tempos atrás, uma amiguinha da nossa filha mais velha comentou alguma coisa sobre o jantar, o horário do jantar e tal. E ela falou assim, não, esse horário tá errado, porque o americano janta às 5 horas da tarde, né? E aí ela falou, não, esse horário tá errado, você tem que jantar 8 horas da noite, né? Isso não é janta 5 horas da tarde. E aí eu tava explicando pra ela depois, falei, não, filha, na verdade é porque não é uma coisa cultural nossa, né? Agora a gente já tá mais adaptado em relação a isso. Mas 5 horas pra gente não é realmente horário de janta. Então você tá vendo, ela apesar de estar muitos anos aqui, já teoricamente poderia ser mais adaptada com a cultura, como dentro da nossa casa a cultura ainda é brasileira e vai continuar sendo brasileira, porque nós somos brasileiros, então tem esse mix, né? E é isso torna a gente diferente, torna os nossos filhos diferentes também. E outro ponto dentro desse quesito também é trabalhos e sacrifícios iniciais, certo? Quando você chega aqui, é tudo novo, a não ser que você venha transferir do seu trabalho no Brasil, que você vai chegar aqui, vai trabalhar basicamente na mesma área, na mesma empresa, claro, com pessoas diferentes e tudo mais. Também ainda vai ter uma assim, adaptação. Vai ter uma adaptação, mas você vai saber o que você tem que fazer, né? Exato. Na maioria das vezes as pessoas chegam aqui, às vezes vêm com documento, vem tudo, mas não acabam trabalhando na área. Exato. E o que elas vão fazer? Vão trabalhar em áreas distintas, áreas totalmente diferentes que elas jamais trabalharam na vida, com limpeza, Uber, com construção, com qualquer outra coisa aí. Então é um desafio também. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, uma pessoa trabalha em escritório a vida toda, exato, chega aqui e vai trabalhar com limpeza. Exato. Né? Então assim, o psicológico pega pesado, né? Exatamente. Você vai ter que se tornar resiliente, né, em relação a algumas coisas que talvez elas não sejam da forma como você esperava. Mesmo, nós conhecemos pessoas que tiveram a possibilidade do Green Card através da profissão dela, mas por chegar aqui e não ter um inglês tão bom, ela não se sente confiante para estar fazendo entrevista nos lugares. Então, o que está acontecendo? Ela está tendo que trabalhar com outras coisas até o inglês dela ir melhorando e para ela conseguir chegar ao ponto de fazer uma entrevista em inglês. Então aqui, a gente sempre toca nesse ponto, né? O inglês, ele é essencial, né? Você tá vindo para um país que a língua é o inglês. Então assim, a gente incentiva isso porque
o André já sabia, e o saber abriu portas para ele, né? O meu caso, eu tive que passar por muitas circunstâncias para aprender o inglês e desenvolver o inglês, que se eu já tivesse chegado aqui com o inglês, teria sido muito melhor para mim, para resolver coisas simples, gente, ir no médico com as crianças, por exemplo, entendeu? Sim. Então, realmente, esse é um ponto que mexe muito com o emocional, mexe muito com o nosso orgulho, muitas vezes, né? As pessoas não querem se submeter a esses processos, mas a verdade é que a conta chega, bate na porta e você tem que fazer alguma coisa. Então, falando em relação a isso, aí entra a resistência psicológica, certo? Então, é nessa parte que muita gente desiste. Exato. Né? Que não aguenta a pressão, não aguenta o sufoco, não aguenta, tipo assim, ai, eu era isso no Brasil, cheguei aqui, não aguenta o processo, né? Porque às vezes o processo é o seguinte, eu não falo inglês, eu não vou conseguir trabalhar na minha área, então eu vou ter que fazer outro trabalho, até eu desenvolver o inglês, eu preciso do dinheiro, minhas contas estão chegando, a luz tem que pagar água, tem que pagar aluguel, tem que pagar tudo, vou ter que trabalhar, mas é nesse ponto que muita gente desiste. É verdade, gente, porque não é fácil. Eu falo por mim mesma, não é fácil você se submeter aos processos, mas eu quero dizer uma coisa pra você. Se você passar por eles, você se torna uma pessoa resiliente, que não é qualquer chuvinha que te derruba, não. Porque a gente se torna forte aqui. Ser imigrante não é ser fraco. Ser imigrante é ser forte. Porque para ser um estrangeiro num país totalmente diferente, gente, não é fácil. Mas cada vez mais que a gente vai enfrentando os desafios, nós vamos nos tornando cada vez mais resilientes, crescendo, desenvolvendo. Então, assim, talvez, se você está assistindo esse vídeo aqui, você já está aqui nos Estados Unidos. Então, quero te dizer que é só uma fase, gente. É só uma fase, vai passar, ok? Fica firme, fica forte. Se você veio com um objetivo, veio com um sonho, veio com um propósito, vai dar certo. Não desiste. Então, estamos indo para o final desse vídeo. Se você ainda não curtiu esse vídeo, você curte aqui, você se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder o nosso conteúdo. Nós temos vídeo, né, como esse que nós estamos aqui falando, temos vídeos passeando aqui no Texas. Então, se eu fosse você, não perdia, e também segue a gente lá no Instagram do American Família. Então vamos lá, já caminhando para o final desse vídeo. E aí, valeu a pena? E vale a pena, eu faria de novo se fosse preciso, porque o crescimento que essa escolha trouxe foi muito mais positivo do que negativo no meu ponto de vista. Né? É claro, a gente perde muito no caminho também, a gente acaba deixando muita coisa para trás. Né? É família, é amigos, a gente abre mão de muitas coisas, né? Mas do outro lado a gente ganha muitas outras coisas também, o conhecimento, a experiência, né? O desenvolvimento, o crescimento psicológico, né? Como família, eu acho que assim, vale muito a pena, do meu ponto de vista que vale a pena. E pra você, o que você acha? Vale a pena? Sim, eu acho que valeu a pena. Eu faria tudo novamente. Talvez não da mesma forma, faria de forma diferente, mas ser um imigrante, ele realmente, como eu já falei no outro ponto, nos torna resilientes. E eu não me sinto menos por ser imigrante ou mais por ter saído do meu país, mas como Jéssica, como pessoa, eu me vejo uma pessoa muito mais resiliente em muitos processos, que se eu tivesse ficado no meu país, não teria sido dessa forma, né? Eu acho que um dos pontos, assim, para nós, como família, o crescimento em relação à família, né? Então, isso nos trouxe muitos benefícios em relação a isso, né? Entendemos realmente o propósito da família, de estarmos juntos, dos filhos, né? Tudo que a gente ensina a eles, demonstra para eles a possibilidade que a gente deu para eles de conhecer outras culturas, e não tô falando só em relação a americanos, porque aqui os Estados Unidos é um país cheio de várias culturas, então a gente tem muito contato, né, com outros tipos de cultura, europeus, indianos, de vários lugares do mundo, né, porque é um país muito, muito miscigenado. Então, assim,
a possibilidade deles de ter o contato com isso desenvolveu neles uma visão diferente do mundo. Então, eu acho que foi muito bom para eles em relação a isso, pensando neles, mas também pensando em nós. A gente começou a enxergar o mundo com outros olhos em relação a isso, sabe? Ser também ter mais compaixão com as pessoas, olhar para elas e saberem que elas enfrentam coisas parecidas com a nossa, entendeu? As dificuldades, né, de estar em outro país, tentando outras coisas. Então, isso nos desenvolveu muito como pessoa. E assim, respondendo essa questão, vale a pena em relação ao título desse vídeo, questão imigratória? Exato. Assim, gente, vale a pena cada investimento que foi feito, né? A gente olha para trás hoje e como a gente colocou dinheiro nisso, né? Exato. É processo, é mudança de status, mudou o visto, tira foto, faz exame, não sei o que, faz aquilo, faz aquilo. E além disso, além do financeiro, a pressão psicológica que isso traz foi um peso muito grande. Muito grande. Continua sendo um peso muito psicológico, muito assim, gente. Não é fácil, entende? Você fazer todo esse processo estando dentro do país, com tudo acontecendo ao mesmo tempo. A vida acontece normal, entendeu? Mas assim, eu olho para trás e vejo que assim foi uma escolha muito sábia, né? Porque assim, a gente vivia cercado de pessoas que não se importavam com o status, entendeu? E tipo assim, não liga não, todo mundo tá aqui sem, não vai interferir em nada, né? Isso fazem alguns anos atrás. A gente não ouviu essas pessoas, falou, não, a única coisa que a gente preza, a única coisa que eu tenho é o meu visto, né? Eu não quero perder, eu acredito que eu vou ganhar com isso. Se eu queimar esse visto, eu vou perder muito, entendeu? Exato. Porque a gente tinha sonhos, a gente tem sonhos de crescer, desenvolver. Então, assim, a nação americana tem muito para oferecer em relação a isso. E se a gente queimar um visto, você simplesmente, não, deixa para lá, não vou gastar. Não vou gastar $500 para estender um visto, não vale a pena. Gente, assim, olhando para trás, experiência própria, valeu cada centavo. E hoje a gente olha e fala assim, caramba, mano, a gente tá aqui na reta final de um processo longo que a gente passou, mas assim... Tranquilos. Consciência limpa, né? Tudo tranquilo. Lembrando que a partir do momento que você deixou o teu status aqui expirar, né? Você entrou num caminho qual a reversão daquilo vai se tornando mais difícil, né? Existem ainda possibilidades, né? Você procura um advogado de imigração, pode existir uma reversão, porém é mais difícil. Então, assim, pague o preço disso, porque hoje o que nós estamos vendo é que vale a pena, entende? Então a gente sente muito por todas as pessoas que às vezes não tiveram uma orientação correta, e assim, gente, que receberam informações erradas, porque é muito triste, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu manter, fazer as coisas da maneira certa e as portas se abriram, entendeu? Porque a partir do momento que você está de uma forma com um status legal que te permite estar no país, você pode ter inúmeras possibilidades para você. Você pode encontrar alguém que decida ser o teu sponsor e assinar o visto para você. Então, gente, a partir do momento que você queimou isso, vai ficando cada vez mais difícil, entendeu? Para não dizer impossível. Então, gente, quem está pronto para esse desafio, né? Se você entende os sacrifícios que você vai ter que passar, né, para viver isso, então você já tá na frente de muita gente, né? Então eu acho que é um vídeo também para você refletir, né, que ser imigrante tem as suas dificuldades, você vai precisar enfrentar processos, mas que vai valer a pena. Na nossa opinião, vale a pena, ainda vale a pena. Lembrando que nada grande vem sem esforço, né? É verdade. Tudo na vida a gente precisa pagar um preço. Tudo na vida você precisa investir tempo, você precisa se dedicar. Então, assim, coloque isso como uma prioridade na sua vida, se você está pretendendo mudar para os Estados Unidos. Fala assim, essa aqui é a minha pedra preciosa, entendeu? Isso aqui é que eu vou prezar, eu vou cuidar e eu vou manter, entendeu? Que eu tenho certeza que isso trará muitos benefícios para você. É verdade. Então, gente, se você tem o sonho de ser imigrante aqui, esteja disposto a pagar o preço e fazer as coisas da maneira correta, porque nós temos certeza que isso vai trazer um benefício para você lá na frente. Muitas vezes eu confesso para você que às vezes a gente se sentia assim, meu Deus, será que vale a pena mesmo a gente manter
status o tempo todo, tá longe da família e pagar o preço disso, o psicológico, às vezes, gente, muitas coisas aconteceram. Algum dia eu posso contar a minha história aqui de coisas que eu enfrentei nesse tempo que nós vivemos aqui, né? Nós enfrentamos até hoje. Então, assim, tiveram muitas dificuldades, gente, mas agora a gente olha assim pra trás e a gente fala, valeu a pena fazer o mais certo que a gente podia, né? Dentro de todas as possibilidades, viver às vezes milagres mesmo, viver de milagres para permanecer nesse país, mas porque a gente entendia que a gente tinha um propósito de estar aqui neste lugar. Então é isso, se você também entende que você tem esse desejo, tem esse sonho, tem esse propósito, gente, vai ter que pagar um preço e você precisa pagar ele da maneira correta. Então é isso, gente. Me diz aqui nos comentários, você acha que vale a pena se manter legal aqui nos Estados Unidos? Comenta aqui embaixo que a gente vai estar conversando com vocês aí nos comentários. Me conta também, quero saber se você acha que vale a pena ser imigrante em outro país, se você tem esse sonho, se você já tem esse planejado. A gente quer saber, a gente sempre responde todos os comentários aqui. Comenta aí também mais opções de vídeo que vocês queiram saber, que a gente possa gravar aqui pra vocês sobre mais assuntos. Então é isso, gente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta do conteúdo do nosso canal, não se esquece de curtir esse vídeo que nos ajuda muito, gente. Comentar aqui embaixo também. E ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo nosso. Segue a gente também lá no Instagram, @AmericanFamília, que vai ser muito legal ter essa interação. Eu sempre coloco caixinhas de pergunta lá, a gente responde também, vocês acompanham o nosso dia a dia por lá também. Então é isso, né? Sim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, Tchau. gente!